Cicinho, traduz pra gente. A meia-culpa é o Machado sem cabo. Que isso, meu? Nossa, senhor. Destruiu o São Paulo, Chico. Destruiu o São Paulo. O São Paulo hoje é a Tudo principal bem, jogada é a do São sua Paulo. opinião, é a sua opinião. Não, minha e de todo É a sua mundo. opinião. Todo mundo é muita gente, Cicinho. Todo mundo é muita gente. Se você analisar que o São Paulo virou não São tem mais Paulino, jogada, o São Paulo só tem bola aérea, mas cruzamento pra ninguém. Se tem um cara que levou a sério, toca no Caleri que é gol, é o Roger. Porque as jogadas do São Paulo agora é bola aérea. Cadê as jogadas que fazia o Marcos Antônio, que fazia o Danielzinho? Não tem. Ele tirou. Ontem as substituições dele, por exemplo, ele não colocou pra jogar o Cauli. O Cauli tinha que sair jogando. Porque ele mantém a mesma estrutura que ele tinha com o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho. Coloca o Cauli à frente. Mas ele não colocou o Pablo Maia pra ser o Bobadilha? Pra ser uma proteção mais à zaga? Não Eu não tô colocou, dizendo não. que deu certo. Tô dizendo que a ideia foi O essa. Bobadilha, ele joga à frente desses jogadores. Ele joga mais... Mas são três Tudo volantes, bem, né, no mas caso. só que você tirou a característica. Ele jogou o Marcos Antônio pro lado esquerdo do campo. Concordo, foi errado, Não é não um jogou tipo- mal. No segundo tempo melhorou. Cara, Tudo bem, ele colocou o Torres Melhorou no lugar também do quando o Arboleda. Inter acabou o fôlego, né? Porque fisicamente o Inter apagou depois dos 22, 23 O minutos. que mais me deixa triste nessa história é que eu tô ficando triste com o Chico, cara. Porque para de defender o Eu indefensável, não irmão. estou defendendo, gente. Tá eu só defendendo, estou assim. Estou tentando. Mas não estou tem tentando onde colocar. analisar o Chico, contexto. Você é advogado do eu vou ser Roger? direto. Você é Analisar o advogado do contexto. Roger? Não, mas eu vou ser direto aqui, então. Acabaram com a temporada do São Paulo. Com a mexida, não é só a questão do Roger, com a mexida. Posso fazer uma pergunta? Não, só uma pergunta pro Rui também Costa. março, O Rui calma. Costa, tá bom, mas o Rui Costa falou assim na entrevista. Um dos motivos, né, o Crespo falava em 45 pontos, um discurso mais conservador. Não, mas veja bem, o São Paulo Futebol Clube, temos que falar de título. E aí, então? Vocês demitiram um treinador que estava em segundo ali, líder, né, junto com o Palmeiras, mesmo número de pontos. Esquece. Hoje o São Paulo está em quarto, vai sair do Faltam G4 30 nessa rodada, rodadas, talvez. Sgarbi. Tá em quarto. Chico, você acredita no São Paulo campeão Não, hoje? é que assim, você Pelo está amor de sendo Deus. definitivo. Não, eles foram contra, ó. Se eles falavam em título, são incoerentes. O discurso do Rui Costa, ele falou que o São Paulo tem convicção, a diretoria tem convicção no trabalho do Roger, só que precisa de tempo, certo? Certo. Então por que eles deram 3 dias de folga? Não, eu vou Aproveita o tempo pra treinar. pegar A a folga, incoerência o do Chico. Luxemburgo Ó. já falava, o pijama training Mas o Luxemburgo importante. não tem mais, Eu vou pegar meu a irmão. incoerência do Chico agora. Eu vou pegar a incoerência do Chico. Eu fiquei até analisando para ver qual Vai, seria o argumento, vai. que não há um argumento virtuoso. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vai. O Roger é um cara da ciência. O Roger é o estudioso. O Roger é o cara que entende tudo de futebol. debocha. Calma. Vai, debocha, Peraí. debocha. Continua Eu não tô debochando. debochando, não. Debocha. Eu não tô debochando. Debocha do Você cara traz que o argumento que ele sabe tudo, que ele é estudioso, cientista da bola. Ponto. Em 5 jogos, mais de 150 cruzamentos para a área. Será que ele é tão inteligente assim dentro de campo para fazer o time jogar, para ter uma única jogada que mal é mal dá certo? Sabe quantos certos, Capela? Responde, Quantos Chico. cruzamentos? 152 cruzamentos. Como é que São empatou o 20 jogo Acabei de falar certos. aqui. Como é que Acabei de falar empatou Mas o são jogo 20 ontem? certos, Capela. Pois é, Como é que mas empatou o jogo? Um erro defensivo. 150 cruzamentos em Porque o 5 Inter tava com o jogos. goleiro reserva, a Ah, tá, defesa mas não do tem Inter é mérito. insegura e o Inter tava cansado. Aí não tem Marco mérito. Aurélio Cunha, e aí? A gente tem que defender o cruzamento, senão ninguém tava aqui, né? Agora, Que isso, doutor? Aí, O doutor tá muito safadinho, doutor. Acabou o debate. Maracanã, o jogo aberto, tá tudo igual. vamos deixar por aí. Vamos deixar por aí. Doutor safadinho. Essa aí foi do ano, hein? O doutor tá com testosterona lá no... Na verdade, É o doutor safado. Vai, doutor, siga seu raciocínio um pouco diferente, por favor. na verdade, eu acho que está exagerando mesmo, né? Muito cruzamento também cansa. É. Então a gente tem que variar um pouco a estrutura tática do São Paulo. São Paulo tinha mobilidade com o Danielzinho, com o Marcos Antônio e perdeu essa mobilidade, está um pouquinho engessado. E aí começa a alçar bolas na área, o Caleri não é mágico, ele não vai ganhar todas. E o São Paulo perdeu as infiltrações e tem uma defesa que às vezes se expõe muito. Então eu acho que o Roger eu acho que é muito cruel a gente falar mal do Roger o tempo todo. Eu acho que ele tem o direito de apresentar as suas opções, as suas identificações do elenco, mas também é assim, Não né? pode criticar, então. Não fala o tempo todo não pode doutor, só criticar. pós-jogo. Não Ô, pode criticar. doutor, Vamos o entender. clube, ele é feito pra quê? Pro Vamos- pois povo. é. Espera um pouquinho. Ele é feito pra quem curte, pra quem ama, pra quem torce. E o povo São Paulino queria a permanência do Crespo. Eu também. Ninguém queria que ele saísse. Mas E eu a diretoria também. foi lá e Deu deu tiro a no pé. canetada. Eu- E aí o Roger tá pagando esse preço. Eu Não é tô- o Roger, é o Crespo. Claro. Não entende. Ah, mas se o Crespo estivesse em quarto, ninguém tá falando nada hoje. Porque ele tinha crédito. Não, é Concordo verdade. A perfeitamente. diretoria, Eu quis dizer- esperasse o Crespo ficar mal. A palavra né, pra que eu tirar. usei é cruel.
A gente não pode ser cruel. A gente tem que dar um mínimo de expectativa para ver o que virá pela Mas frente. quem está sendo cruel, doutor? É uma Não, crítica um construtiva e realista. Tem que assistir o Cicinho. A rejeição do Roger Por que é muito rejeição? mais pela saída do Crespo. A gente tem que ponderar isso. Agora, que não tá bom, não está. Isso. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Por que é que cargas d'água que a torcida do São Paulo está pegando tanto no pé do Roger Machado, hein, Renan? Massini, porque o desempenho do time caiu muito depois que ele assumiu. Ele trouxe para o São Paulo um pragmatismo, um meio de campo muito posicional, e o diferencial do São Paulo, que levou o São Paulo até a liderança do Brasileiro, sob o comando do Crespo, era um meio de campo muito móvel, com liberdade de movimentação, com grande mobilidade, e ele tirou isso do meio de campo do São Paulo, deixando o meio de campo do São Paulo muito posicional. E o que eu falava a respeito do Dorival há pouco é exemplo para o São Paulo. Foi a primeira vez que ele teve uma oportunidade de trabalhar mais, de treinar mais, e de fato ele não mudou praticamente nada. Ele mudou os nomes, porque o Bobadilla estava na seleção paraguaia, o Lucas estava machucado, ele colocou o Pablo Maia e o Arthur. E o São Paulo não fez um bom jogo. Mais uma vez, com muita posse de bola, a exemplo do que foi o jogo contra o Palmeiras. Só que, diferente do Palmeiras, o Inter abriu mão do jogo. Vamos dar uma... voltar aqui para a TV, agradecendo a todos, agradecendo o pessoal do chat. O Renan estava falando, explicando a questão do Roger, né? Eu perguntei a ele durante o intervalo, estava aqui com o time batendo papo e também com o chat, sobre o Roger Machado. Por que o torcedor do São Paulo está implicando tanto com o Roger Machado? E o Renan tocou em pontos importantes. Primeiro, ele engessou muito o time, mudou muito o time está muito posicional, diferente do que era com o Crespo, que era líder do campeonato. Os resultados, por enquanto, não vieram. Ele teve 10 dias de parada, né? Claro, 3 de folga e tal, ok. 6, 7 dias de treino. E o São Paulo entrou em campo, foi um novo São Paulo. Eu vou até trazer a escalação do São Paulo para que vocês possam comentar. Rafael, Lucas Ramon, Rafael goleiro, Rafael Tolói, que foi uma surpresa para mim, Sabino e o Wendel na lateral esquerda. Gostei do Wendel, hein? Danielzinho, Pablo Maia, os dois homens de meio campo, Marcos Antônio, certo? Arthur fez a estreia dele, Caleri e Luciano. Depois ele ainda fez mudanças no time, o segundo tempo foi o outro time do São Paulo que eu achei que melhorou bastante a produção do time. Mas, Renan e Igor, o trabalho do Roger nasceu morto por causa da demissão do técnico que estava na liderança do campeonato, por causa dessa personalidade que tem o treinador. Ele está tentando fazer o jeito dele. Ele não vai usar o chapéu de ninguém. Ele está usando o chapéu dele. Mudou o esquema tático, mudou os jogadores, colocou os jogadores em campo. E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Renan, o trabalho nasceu morto, depois o Igor já completa. Aliás, a rejeição... nasceu morto é força de expressão, né? Por gentileza. Pela rejeição da torcida, a gente sabe que sim, né, Massini? O Roger não ia ganhar para sempre. Em qualquer momento, em qualquer derrota, a pressão viria. Ele chega, 2 vitórias, né, importantes, que deu ali uma certa tranquilidade, mas logo depois 2 derrotas, com o São Paulo jogando muito mal. Apesar de hoje, no segundo tempo, eu achar que o time deu uma leve melhorada, eu achei que foi também, a gente tem que falar do Inter, da postura do Inter, né? Da leitura de jogo do Pesolano, que diferente do Palmeiras, que teve como estratégia baixar ali o bloco para sair em contra-ataque com jogadores velozes, ele baixou o bloco sem jogador veloz para puxar contra-ataque. Aí não tem sentido. Nisso o São Paulo cresce com pouquíssima criatividade, com pouquíssima ideia de jogo, de construção. Juntando os últimos 2 jogos, foram mais de 80, repito, mais de 80 cruzamentos. Isso mostra a pouca ideia de jogo do time, a pouca ideia de construção de jogadas.
de ataque ao espaço, de movimentações na profundidade. O Luciano, mais uma vez, com pouquíssima movimentação, com pouquíssima mobilidade, ele precisa fazer muito mais. E o que eu esperava do Roger, de fato, hoje, Mancini, é que ele mudasse a estrutura de jogo. Que ele colocasse 2 volantes, 1 meia e 2 pontas. O Arthur de um lado e o Ferreirinha do outro, o Luca ou o TT do outro. E desse amplitude no time e esses jogadores com característica de 1 para 1. E ele coloca o Arthur ali como um meia ponta, né? O Arthur não foi um ponta, mas que começou... Eu até gostei do jogo do Arthur, né? Ele ali, no começo, já logo, ele fez uma bela finalização na defesa do Antony e tal. Até gostei da estreia dele, pouquíssimo tempo de treino, pouquíssimo entrosamento com os novos companheiros, mas eu não entendi, de fato, a leitura de jogo. Daqui a pouco ele me tira o Danielzinho, ele tirou depois o Marcos Antônio, né? E, cara, não entendi, de fato, a leitura de jogo do Roger e do Pesolano. O jogo, para mim, foi fraco tecnicamente, muito pelas leituras de jogo dos treinadores. O São Paulo precisa de muito mais, né? O que a gente viu até chegar à liderança. A gente sabia também que não era o São Paulo vai brigar pelo título. Não tem elenco para isso. Não tem elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas produzia muito mais. Fazia muito mais por onde as vitórias. E hoje não está fazendo por onde vencer os jogos. E está sofrendo demais. É muito cruzamento, é pouca ideia de jogo. E eu espero mais de São Paulo. Mais uma vez, vários escanteios. Nenhum gera chance perigosa de gol contra o adversário. Eu não, sinceramente, apesar do controle do jogo, da maior posse de bola, que não quer dizer muita coisa para mim, essa é uma estatística que o Palmeiras teve 38% de posse de bola e ficou perto de fazer 2, 3, até 4-0 contra o São Paulo. São Paulo com 60 e pouco por cento de posse de bola nunca chegou perto do empate. Então, essa é uma estatística para mim que não faz muita diferença, né? Então, eu, sinceramente, não gostei do jogo e não gostei do São Paulo hoje. Igor, entra nessa parada aí. O que você acha? Essa pergunta que eu fiz, a atuação do São Paulo estava no Maracanã, não sei se você conseguiu ver alguma coisa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa implicância do torcedor São Paulino com o Roger. Eu estou mais otimista que qualquer São Paulino na face da terra. Tá? Eu estou mais otimista. Eu achei que o segundo tempo foi melhor. Acho que um pouquinho mais a coisa pode se ajustar. Ele está buscando coisas diferentes, novas para o time. Mas eu quero te ouvir, por favor. Eu acho que essa questão da reação da torcida, né, essa implicância até com o Roger nesse começo do trabalho, não tem nem a ver com a figura do Roger em si e com essas dificuldades todas que o Renan listou. Eu acho que passa justamente pelo processo de decisão da demissão do Crespo, né? A diretoria do São Paulo ela agiu como se estivesse lá num cassino em Las Vegas, jogando pôquer, e o Crespo era o representante do São Paulo nessa mesa de pôquer e talvez não tivesse ganhado ali umas 3, 4 mãos iniciais, e aí não gostou do jeito que o Crespo blefou. E aí decidiu substituir, colocou o Roger e aí deu o all-in jogo na mesa seguinte. Então, assim, a diretoria de São Paulo ela deu um all-in com 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Foi isso que ela fez. E agora a gente pode dar 3 piscadas aqui, prestar atenção para a tabela daqui a 2, 3 rodadas, São Paulo vai parar tranquilamente em 7º lugar depois de estar na liderança. Então, é por isso que eu entendo, enxergo essa preocupação, esse incômodo do torcedor com tudo que está acontecendo, essa troca de comando para abrir mão de um trabalho que, bem ou mal, estava ali com o Crespo tentando dar seu choque de realidade. Claro que vai ter questões internas mencionadas em off pela diretoria, com as situações todas que aconteceram e tal, que o nosso time aqui do UOL, inclusive, já apurou e reportou, mas para efeito de resultado, que é isso que, no final das contas, vai importar ao final do dia, São Paulo tirou um cara que ganhou umas mãos iniciais aí, né, nesse jogo de pôquer, colocou um outro cara na mesa e deu all-in logo de cara, que isso pode comprometer, claro, as pretensões do campeonato, enfim, e essa queda livre em termos de desempenho, né, padrão de jogo, né, por mais que o time tenha escapado de ser derrotado hoje, essa bola do Caleri aí que está na tela, mas acho que o Renan resumiu bem essas questões técnicas e de repertório que está faltando ainda, que estão faltando ainda ao trabalho do Roger Machado, e é por isso que o torcedor está tão incomodado. Cara, um jogo bom, gostei do jogo entre São Paulo e Inter, apesar de não ter grandes chances de gol, mas gostei bastante da partida em si, né? Foi um jogo bem movimentado, um jogo bem quente mesmo, né? Gostei bastante da estreia do Arthur, pra mim fez um ótimo primeiro tempo, tentou ali, a primeira chance criada do São Paulo, né? Não foi nem criada, ele mesmo criou, ele mesmo que arrumou numa jogada individual
Olha a importância de você ter um jogador do drible, né? Você vê o Arthur pegando a bola, driblando, fazendo a jogada individual, tentando alguma coisa de diferente e finalizando muito bem no gol. O goleiro Anthony fez uma boa defesa no chute do Arthur. Acho que o Arthur fez um bom primeiro tempo, jogou bem também na partida em geral, só que o primeiro tempo foi muito melhor do que no segundo tempo, né? O São Paulo toma um gol do Inter, né? Um gol besta pra caramba. Por quê? Porque o Roger Machado, ele simplesmente desmontou tudo que tava dando certo. Ele, pra colocar o amiguinho dele, o Arthur, que pra mim fez um bom jogo, tá? Jogou bem o Arthur, repito. Mas ao invés de ele colocar um outro ponta pra, primeiro, você ter os dois lados equilibrados, né? Você tem um time equilibrado pelos lados do campo e a recomposição, fazer a recomposição. Então, ao invés do Roger Machado colocar dois pontas ali, ele coloca só o Arthur. E aí o lado esquerdo fica completamente largado às traças, apenas com o Wendel sendo sobrecarregado por aquele lado. E o gol sai justamente por onde? No lado esquerdo. Porque não tem uma recomposição. O Wendel, que era pra estar lá, não tava. O Pablo Maia foi fazer a marcação, não pegou o lateral Aguirre do Inter, o cara vai e cruza, o Alejandro antecipa o Rafael Tolói e faz o gol, né? Essa é a verdade. E o Alan Patrick joga de bola, hein? Meu Deus do céu. Aí o que acontece, rapaziada? Achamos que o Inter ia amassar o São Paulo, porque era isso que a gente tava... O São Paulo não tava jogando mal na partida, tá? Até o gol do Inter, o São Paulo não tava jogando mal. Só que o Inter também não tava jogando mal. O São Paulo dominava o jogo, só que não criava nada. São Paulo dominava a posse de bola, só que não tinha chances de gol. Não criava. Então, pra que o Inter vai se esforçar? É a mesma coisa que eu falei no jogo do Palmeiras. Pra que o Palmeiras vai se esforçar? São Paulo não cria. São Paulo fica com a bola, fica rodeando, volta a bola pro goleiro, volta a bola pra zagueiro, não sai do lugar. Então não tem como não tem um porquê você ficar, sabe, forçando, sendo que o São Paulo não vai fazer absolutamente nada como não fez durante um bom período do jogo. Só que o São Paulo começou a apertar no segundo tempo, principalmente porque o Inter foi covarde. O São Paulo conseguiu arrancar esse empate porque o Inter foi covarde. E eu tenho certeza que se você for assistir influenciadores do Internacional, eles vão falar o que eu tô falando pra vocês. O Inter foi covarde na partida. O Pesolano, técnico do Inter, foi bunda mole. Tá? E ainda bem que ele foi bunda mole, porque o São Paulo conseguiu ali, no Buma Meu Boi, tá ligado? Aí conseguiu arrancar o empate. Mas se o Inter tivesse tido um pouquinho de coragem, ainda mais jogando em casa com a presença do seu torcedor, que vergonha, hein? Beira-Rio vazio, né? Mas se o Inter tivesse um pouquinho mais de coragem, poderia vencer o jogo. Repito, ainda bem que não teve coragem pra fazer o que tinha que ser feito. Por quê? Porque o São Paulo, gente, domina a posse de bola. O time do São Paulo, ele prende a posse de bola. Só que ele não consegue fazer nada com a bola. Ele troca passes ali na zaga, depois começa a avançar um pouquinho. Quando chega na intermediária, o São Paulo já não sabe o que faz mais com a bola. O São Paulo não sabe o que faz mais com a bola. Diversas vezes os caras trocam passe, às vezes até consegue envolver o adversário, chega na linha da grande área, pum, morreu. Se perde, não sabe o que faz. Esse é o time do Roger Machado. Um time mal treinado. Você tem o Pablo Maia, que, parabéns, Pablo Maia fez um bom jogo hoje. Hoje eu gostei da partida do Pablo Maia, recuando ali para fazer o terceiro zagueiro, a saída de bola, né? Sempre abaixando as linhas ali para receber, para auxiliar na saída de bola. Gostei da partida do Pablo Maia, marcando firme, conseguindo dar os botes, conseguindo fazer a marcação, chegando forte também para finalizar, né? Gostei bastante da partida do Pablo Maia hoje. O Tolói, apesar do lance do gol ser em cima dele, eu não achei que ele fez uma partida ruim, mas não acho também que é um zagueiro para ser titular do time do São Paulo não, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Sabino, mais ou menos, e o Wendel? O Wendel deu sorte que ele conseguiu achar aquele cruzamento lá, porque se não fosse isso, a gente já tá descendo o cacete aqui no Wendel, mano. Tá ligado? Marcos Antônio tava jogando bem, isso? Não tava jogando bem, de fato, não tava jogando bem. Mas porque o Roger Machado destruiu tudo, o que tinha de melhor, o Roger destruiu, porque nem o Marcos Antônio jogou bem, nem o Danielzinho jogou bem. Os dois principais meio-campistas do São Paulo não fizeram uma boa partida hoje. Muito por conta do sistema que o Roger montou, que sobrecarregou os dois. Que desconfigurou tudo que vinha dando certo. Agora, o Arthur fez um bom primeiro tempo. Aí você vai pegar o outro que estava junto, que era o Luciano, já não fez um bom jogo.
apagadíssimo, né? Teve um lance ou outro ali, mas muito abaixo. A bola não chegava no Caleri. Então, o Roger destruiu tudo. É com esse treinador que a gente vai terminar a temporada? Fica fácil pro Rui Costa, pro Rafinha, pro Macis fazer essa troca de um técnico que tinha arrumado a casa em meio a tantos problemas extracampo de política do clube. Fica fácil você mandar esse cara embora só porque ele tem um discurso que não adoça aos seus ouvidos e trazer um treinador inferior sabendo que você não estará mais aqui depois do ano, ao terminar o ano. Porque Rafinha, Rui Costa e Macis vão embora. Então é muito cômodo para eles demitirem o Crespo e trazerem os amiguinhos. Porque o que acontece hoje no São Paulo é: vamos trazer nossos amiguinhos para cá para ganhar dinheiro às custas desses caras que são trouxas, em cima dos palhaços. É isso. É isso, é a turma. É o resort. Tá ligado? E aí o time do São Paulo começa a bumba meu boi, lançamento, bola longa toda hora, a todo custo, coloco... Aí as alterações do Roger, eu vou te falar, vai bem, se o São Paulo empatou, o São Paulo conseguiu gol, mas cara, você acha que o São Paulo trabalhou, teve jogada trabalhada pra conseguir o gol? Foi tudo no bumba meu boi, mano. Tudo no bumba meu boi. Ele tira o Danielzinho, põe o Cauli, aí coloca o Cauli como ponta esquerda, aí depois tira o Lucas Amon, põe o Cedric. Aí tira o Marcos Antônio, põe o... Quem que foi o outro que entrou, gente? O Ferreirinha. O gênio Ferreirinha. Aí depois ele tira o Luciano, põe o André Silva. O gênio André Silva. E aí ele faz algo depois do gol, tá? Porque o gol foi um lançamento, tá? Um cruzamento, bom cruzamento do Wendel, inclusive. Temos que reconhecer, bom cruzamento, mas o goleiro do Inter falhou e falhou feio, viu? Ainda bem que falhou. Mas o São Paulo, gente, o São Paulo terminou o jogo com 40 cruzamentos. 40 cruzamentos. De novo 40 cruzamentos. É esse o time que vai brigar por título? Que não consegue triangular? Que vive de cruzamentos? Que vive de bumba meu boi? É esse o time? Cara, não dá mais. Não dá pra ter Roger Machado no comando técnico do São Paulo. Tem que demitir, tem que mandar embora. E se o Rui Costa não vai gostar, manda o Rui Costa embora junto. O que você fez, Rui Costa? O que você fez, Rafinha? Com a anuência do Arry Macis, foi sacanagem. Foi um absurdo. E vocês estão vendo o que está acontecendo. Sabe, esse time do Roger, você, torcedor, você entende de futebol muito mais que o Rui Costa. Muito mais que o Macis. E pelo jeito, muito mais que o Rafinha também. Você, torcedor, você acha que esse time do Roger tá jogando melhor que o time do Crespo? O Crespo não é um gênio. O Crespo não é nem de longe o melhor treinador do futebol brasileiro. Mas nem de longe, não sei nem se pega um top 5. Mas esse time do Roger joga o melhor futebol do que o time do Crespo? Passa mais confiança do que o time do Crespo? Está mais ajeitado, mais arrumado do que o time do Crespo? Eu acho que a resposta é muito clara, né? Quem assistiu o jogo sabe. Mas B, você tá falando que com o Crespo, então a gente ia ser campeão brasileiro. Não, sabe por quê? Porque o Crespo nunca vendeu isso pra vocês. Pra nós. O Crespo nunca vendeu que a gente ia conquistar um título porque ele conhece o elenco que ele tem nas mãos. Ele sabe das limitações. Agora, sabe por que a pressão tem que ser gigantesca em cima do São Paulo, dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria? Sabe por quê? Porque eles venderam que o São Paulo vai conquistar título esse ano. Sendo que um treinador renomado no mercado, um ícone como jogador, ídolo mundial como jogador, o cara que conhece de bola falou, com esse elenco, vamos brigar por 45 pontos primeiro e já era. Depois a gente vê o que dá. Ele, em nenhum momento ele falou, vamos brigar o campeonato inteiro contra o rebaixamento. Não foi isso que ele falou. Distorceram o que ele falou de forma canalha. Porque Rafinha, Rui Costa e Macis são 3 canalhas. E distorceram completamente o que o Crespo falou e acharam uma brecha ali, uma brecha ali para demitir o cara que tava colocando o dedo na ferida. E essa diretoria não gosta que coloquem um dedo na ferida. Não à toa mandaram embora o Luiz Gustavo.
E qualquer um que falar 3 linhas fora do que esses caras querem, eles vão mandar embora, porque eles são assim, covardes. Agora, eles venderam que o time do São Paulo vai ganhar títulos. Agora você segura o rajadão, ó, segura o rajadão, irmão. Segura o rajadão. Tem que pressionar sim os jogadores. Tem que pressionar sim o Roger Machado e sua comissão técnica. Tem. Mas acima desses dois, tem que, assim, pressionar 5, 10, 15, 20 vezes mais Macis, Rui Costa e Rafinha. A diretoria do São Paulo. A culpa é de vocês. Temos que criticar geral. A pressão tem que ser em geral. O Roger tem que ser muito criticado, porque pelo terceiro jogo consecutivo, o São Paulo chega a 40 cruzamentos. Isso é inadmissível. Inadmissível. O time do São Paulo não cria. O time do São Paulo tem sérias limitações. Tem que ser preso. Se vira pra arrumar. Se vira. Foi você que aceitou vir e entrou e encarnou ali o discursinho que a diretoria quer. Que a diretoria propôs. Foi você que aceitou, Roger. O problema é seu. Agora segura o rajadão. E aí, o que acontece, né? Um belo cruzamento do Wendel. O Caleri faz o gol, belo gol. E o São Paulo tenta alguma coisa ali, mas meio que na emoção, meio que de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem jogada. Porque esses caras parecem que não treinam, né? E vai no que dá. E não consegue, obviamente, porque um time que não tem jogada trabalhada não vai conseguir. Em nenhum momento São Paulo esboçou que iria conseguir a virada. Nenhum empate esboçou que iria conseguir o empate. Achou o empate, né? Mas aí eu vi o cúmulo do cúmulo. O cúmulo. Faltando 3 minutos para acabar o jogo, eu olho na televisão, na beira do campo, eu tô vendo 2 jogadores do São Paulo, o TT e o Luan. Faltando 3 minutos pra acabar o jogo. E os caras só entram faltando 2 minutos pra acabar o jogo. Mano, mas se me dá uma raiva, é de treinador covarde como esses. Que faz essa covardia. Porque pra mim isso é covardia. Seja o técnico qual for, tá? Porque o Crespo também já meteu uma dessa já e eu vim aqui e critiquei. E vou criticar o Roger de novo. Cara, que falta de respeito com o atleta, cara. Se colocar os caras pra entrar, jogar 2 minutos, nem pega na bola, velho. Porra. Ah, mas é pra parar o jogo, pra fazer não sei o que. Ah, briga com o quarto árbitro, briga com o adversário lá.